A gente quer passar agora aqui para vocês esse vídeo numa estrutura um pouquinho diferente, né? Esse vídeo, o tema, eu já vou falar para vocês qual é. Foi pedido de uma seguidora nossa no Instagram, né? Que ela pediu pra gente poder estar falando um pouquinho sobre acerca de jejum e propósito, porque ela tem muita dúvida, ela e uma irmã dela tem muita dúvida em como fazer, em como funciona, qual a importância. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema aí, um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a fazer. Exatamente. E a gente vai começar lendo para vocês aqui 2 versículos que falam muito sobre o jejum, que se encontram em Marcos, capítulo 9. Nós vamos estar lendo o versículo 28 e o versículo 29, que vai dizer bem assim: Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Nós estamos aqui diante de um texto que o contexto vai dizer que Jesus ele estava descendo do monte do qual ele havia se transfigurado para Pedro, Tiago e João. E quando ele havia descido e chegado até onde os outros discípulos estavam, ele vai se deparar com uma situação. Os discípulos estavam tentando expulsar o demônio de um menino, mas eles não estavam conseguindo. E aí depois Jesus vai lá, expulsa aquele demônio e depois entram os versículos que nós acabamos de ler. Ele chega em casa e os discípulos perguntam: mas por que nós não conseguimos expulsar ele? E aí Jesus ele vai responder: porque aquela espécie só sai com oração e com o jejum. Então a gente vê que Jesus ele vai dizer para nós que existe sim uma necessidade de nós fazermos o jejum. Justamente porque o jejum, se a gente pudesse assim resumir, né? Ele potencializa. Exato. Se a gente pudesse resumir qual é a importância do jejum, ou o que o jejum faz, é que ele nos dá um nível a mais de autoridade espiritual, né? Ele vai potencializar, né? Ele vai potencializar a autoridade que tem na nossa vida. Sim, e uma coisa que assim, nós cristãos, né? Você que é cristão, a gente tem que entender isso, é que Jesus ele nos deu autoridade. Já está liberado. O nome dele está liberado. Ele diz que no nome dele grandes coisas iriam acontecer. Mas o jejum ele potencializa, ele aumenta esse nível, né? Como o Lucas falou, nos dá um nível a mais. Até porque pode até ter gerado uma dúvida com esse versículo que nós acabamos de ler, né? Porque Jesus ele vai dizer: essa espécie só sai com jejum e oração. A gente não vai aprofundar muito nisso aqui, quem sabe no próximo vídeo, mas o que você precisa entender é que o inferno ele tem hierarquia, né? Ele é extremamente organizado. Por exemplo, o mais fraco não conseguiu, ele vai mandando o mais forte até conseguir te destruir. Tem um mais fraco e tem um mais forte. E assim, eu costumo pensar que o mais fraco é aquele que você consegue expulsar na autoridade que você já tem. Só que vai ter alguns que você não vai conseguir fazer isso. Não sem o jejum e sem viver uma vida de oração que nós já até citamos no vídeo anterior, né? E uma coisa que a gente vai falar aqui, pode ser até um pouco polêmico para algumas pessoas. Acredito que vai ser. Mas a gente precisa falar mesmo assim, é que a gente precisa diferenciar qual a gente precisa ter a diferença, né, entre jejum e propósito. Existe diferença. Jejum é você se abster, né, de deixar, parar de comer, alimento. Alimento. Você vai ali parar de comer para se concentrar em buscar mais a Deus. Está renunciando a sua carne para poder buscar a Deus. Agora, propósito é tudo aquilo que seria a mais, Por né? exemplo, eu não vou mexer no meu telefone durante uma semana. Isso é propósito. Isso. Porque a gente escuta pessoas falarem assim: eu tô fazendo um jejum aí de telefone. De televisão. De televisão. Gente, quando eu não conhecia, uma vez eu falei isso, tá? Eu também cheguei, acho que todo mundo já. Mas conforme você vai ganhando conhecimento, você vai entendendo, eu falei né? exatamente isso. Que esse tipo de coisa, ficar sem telefone, sem televisão, ou então uma rede social específica, isso é um propósito que você determinou para Deus. Mas agora, jejum é quando se trata de comida. É comida, não é outra coisa mais. Então, não é, Lucas, isso vai interferir na minha salvação? Não necessariamente, né? Não vai interferir. Mas é só para que a gente precisa ter, né, esse conhecimento, a gente precisa ter clareza do que é jejum e do que é o propósito. E da mesma forma que a gente falou no vídeo anterior, e se você não viu, vai lá dar uma olhada que vale muito a pena você conferir sobre oração, o jejum ele vai sendo construído na sua vida. Você que quer começar a ter uma prática de jejum na sua vida, e até acredito que pela pessoa que mandou mensagem pra gente com dúvida, é porque é alguém que quer começar
a ter essa prática, né? Porque o jejum ele é uma disciplina espiritual que nós cristãos temos que estar fazendo. Você precisa entender que você não começa ficando 3 dias sem comer. Você não começa 40 dias e 40 noites, igual Jesus ficou. Não, você não começa desse jeito. Eu já vi gente tentar fazer isso, tá? De uma vez só? De uma vez só. Não, cuidado. Porque... Simplesmente você foi parar no hospital, gente, não é assim. Tá aí o resultado. Você precisa entender que da mesma forma que a oração, você começa pouquinho, mas vai crescendo, o jejum é da mesma forma. Então se você quer começar, fica sem tomar café, faz até meio-dia, até 11 horas, ou qualquer outra coisa do tipo. Surgindo uma situação. Mas eu só devo fazer o jejum quando eu me deparar com a situação? Não, o jejum é um preparo. Não, jejum é um preparo. Então, assim, você tem que estar... Você vai esperar pegar uma situação dessa. Pra poder jejuar. Exato. Você vai preparado já, porque se acontecer, você já tá preparado. Por isso que é importante a gente criar, ter a disciplina, né? O foco de exato. ser constante, né? Você vê que, por exemplo, tudo bem, os fariseus são os fariseus. Eles estavam errados, tanto que Jesus criticou muito eles. Mas eles tinham a prática de jejuar 2 vezes na semana. Então você vê aí que eles zelavam pelo jejum. Hoje em dia, tem pessoas que tiram um dia da semana para fazer um jejum. Por exemplo, tipo assim, toda sexta-feira é o dia do meu jejum. Toda quinta-feira é o dia do meu jejum. Algo do tipo, sabe? Mas é uma coisa básica que vai indo, influenciando aí na vida espiritual da pessoa. Isso vai te dar autoridade e, sabe, eu sei que falando assim, talvez não tenha tanto impacto na tua vida assim, mas acredite, eu digo palavras, experiência própria, né? Acredito que a Fran também. A partir do momento que você começa a jejuar, você começa a viver coisas novas, experiências sobrenaturais e um nível de intimidade com Deus, assim, ainda maior do que aquilo que você está vivendo. E é interessante, né, que tudo que Deus ele libera sobre nossas vidas, ou Ele pede pra gente fazer, não diz respeito só à nossa vida espiritual, mas também à nossa vida física. Porque a gente tá falando aqui que o jejum ele nos dá um nível a mais de autoridade espiritual. Mas você sabia que ele também modifica o seu corpo, ele também traz benefícios pro seu corpo, pro físico, que é o que a Fran vai falando aqui agora. E a gente, como é bem curioso nessas partes, e a gente foi pesquisar, gosta de trazer essa área de saúde, né? A gente foca um pouco mais na saúde mental, mas foi como eu falei, esse vídeo vai trazer um pouquinho diferenciado. É uma curiosidade que você vai estar aprendendo. Ela ajuda em alguns pontos. A gente trouxe uma colinha aqui, tá, gente? Porque é muita coisa pra lembrar. pra lembrar. Então, ele me ajuda na saúde do meu coração, vou me colocar no lugar, porque a gente tem o hábito já de jejuar. Então, ele vai te ajudar na saúde do seu coração. Exato. Ele ajuda na perda de peso. Ele ajuda uma coisa que as mulheres vão amar, no atraso do envelhecimento. Jovens, meninas, vamos jejuar. Vamos jejuar. Aí você vai chegar com 30, 40 anos e já tá maquiando de novo ainda. Exatamente. E ele ajuda no impulsionamento da nossa função cerebral, então, que é a área que a gente, né? Exato. Um pouquinho melhora bastante. Então, assim, a gente vê que ele nos ajuda em inúmeras coisas. Então, porque é aquela questão, né? A nossa vida espiritual, ela tá ligada à nossa vida aqui no nosso cotidiano. E, gente, vamos quebrar uma mentalidade que eu já escutei muita pessoa falar. Você não vai morrer se você ficar sem tomar café da manhã, não, tá? Calma, fica tranquilo. Eu sei que a sua avó empurra comida em você. Eu sei que a sua mãe... A gente sabe que também é a refeição mais importante do dia. Exato, sim, mas não vai matar. Uma vez na semana. Não vai matar, você pode fazer sim em prol da tua vida espiritual. E essa é uma prática que a gente precisa estar restaurando, né? Voltando a fazer mais na nossa vida. Posso ser um pouquinho mais polêmico? Não, faça. Hoje em dia existe o jejum intermitente, que é para perda de peso. E aí você fica sem tomar café da manhã. Porque tem gente que para de comer 8 horas da noite e só vai comer meio-dia no outro dia. Então ela já vai direto para o almoço. Então por que para Jesus você não para de comer o café da manhã? E também, que a Fran falou, que a gente sempre conversa antes de gravar o vídeo, ela tá falando que quando você tira um período de jejum, é pra buscar Deus. Exatamente. Não é pra ver a sua série, não é pra ver aquele seu filme. Não é pra botar o fone de ouvido e ficar lá a não ser que seja louvor. Porque o louvor, por mais que a gente vá dar ouvir louvor, exato, a gente tem que estar concentrado ali. Mas tem gente que vai botar o louvor pra poder ir pra academia.
dia. Vai ficar viajando, a imaginação voa. E por aí vai. E também é interessante porque os versículos que a gente leu falam que Jesus diz que essa espécie não sai pelo jejum e oração. Então, ó, tá junto. Você jejua, mas você vai jejuar orando, lendo a palavra. Então não é de qualquer maneira que você faz o jejum. Até porque se você fosse fazer um jejum e ficar fazendo essas coisas da vida normal, então alguém do mundo tem autoridade para expulsar o demônio. Porque exatamente. tem gente que tá lá fora que faz jejum do mesmo jeito. Vamos pensar só numa situação que agora eu vou poder te incentivar. A gente tá passando por um processo e você não tá entendendo nada. Gente, mas por que eu não tô conseguindo sair dessa situação? O que tá faltando? Jejum. Autoridade espiritual. Autoridade espiritual. Porque você tem autoridade dentro da sua casa, né? Pra poder expulsar aquilo que não tá te fazendo bem. Mas tem coisas que realmente só vão sair quando você se pôr à disposição assim, de Deus. E você vai fazer isso como? Fazendo um jejum. Fazendo um propósito também. Você pode fazer o jejum o propósito. Sim, eu vou fazer o jejum, eu vou ficar de 8 horas da noite até meio-dia do outro dia, sem me alimentar, vou orar pela madrugada, mas nesse período eu não vou mexer no meu telefone. Tem um jejum e um propósito junto. Isso não tem problema. Exatamente. E tudo isso, com o tempo, você vai ver que de fato vai te fazendo viver novas experiências, vai te levando a um nível cada vez mais profundo em intimidade com Deus. Então nós esperamos realmente que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Se te abençoou, queremos já pedir o de sempre, que você venha curtir esse vídeo, que você venha se inscrever no canal, compartilhar com as outras pessoas e da mesma forma que a pessoa pediu o vídeo do jejum, você pode comentar aqui embaixo algum vídeo que você queira. Ou manda no direct lá do nosso Instagram. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.